A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Que o shalom de Deus agora esteja inundando as nossas vidas. Debaixo do sangue de Jesus, queremos meditar na palavra do Senhor, com o coração interessado em receber as transformações que Deus quer produzir. Quando Ele traz a sua palavra, junto consigo vem virtude. Quando Ele falava com o cego, junto com a sua voz, vinha a capacidade do cego enxergar. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais agora. Quando Jesus falava com o aleijado, junto com a sua voz vinha virtude para que ele começasse a andar. Que Deus nos dê poder para nos movermos agora em obediência, cada vez mais pela graça. Em Colossenses capítulo 2, versículo 19, diz assim: Não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amados, vamos meditar num tema maravilhoso. Vamos falar da igreja como uma comunidade terapêutica. Existem certas coisas que Deus faz no nosso quarto, como diz a Bíblia em Mateus: quando tu fores orar, fecha tua porta e fica sós com o Pai, e Ele te recompensará. Existem coisas que Deus faz pessoalmente conosco, no nosso interior. Existem coisas que Deus faz através da igreja. Em Efésios 3,10, que Deus opera através do seu corpo, que é a igreja. Tão importante como nós estamos bem na nossa comunhão com Deus pessoalmente, através do sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, pois todos podemos chegar ao Pai através do mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos acesso igual. Não há acepção de pessoas. Todos nós somos filhos e todos nós temos essa comunhão direta com Deus. Mas, por causa da queda, a nossa carne muitas vezes afeta essa comunhão e até mesmo a interpretação do que Deus está falando. Por isso Deus deu vários dons ao corpo de Cristo para que nós nos ajudemos uns aos outros, irmão afirmam. Assim, nos encorajando, exortando, ensinando, nós vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Como aquele eunuco que estava voltando de adorar a Deus ali num templo judaico, e ele não tinha entendido nada, ele estava voltando vazio para a África. E quando ele estava voltando, Deus pediu para Filipe interromper uma cruzada com curas e milagres, ali em Atos 8, para investir neste homem. Ele estava com a Bíblia aberta e lendo Isaías 53, e quando Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele falou: olha, eu não entendo, se alguém não me explicar. E ali Filipe explicou, falou de Jesus Cristo, aquele homem se batizou e foi para a África. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. Amados, como é lindo ver a humildade de nós congregarmos. Nós vemos que o corpo de Cristo envolve humildade, porque desde a queda o homem é egoísta, orgulhoso, né? Esse individualismo faz com que a gente perca muito, né? Agora, quando a gente aceita humildemente formar um corpo, congregar, se comunicar, nós começamos a ver um crescimento que Deus produz por essa unidade. Ali o Senhor derrama a bênção, onde há unidade. É claro que a unidade incorre alguns perigos, porque quando a pessoa vai desabafar com outra pessoa, se a outra for carnal, poderá dar conselhos errados, né? Até mesmo o inimigo pode enganar essa pessoa com falsa profecia. Existe o perigo dela se abrir com uma pessoa e a pessoa fofocar, ou até mesmo a pessoa se abre, né, numa comunidade religiosa, e ao invés de receber amor, carinho, aceitação, né, porque o amor de Deus ele é incondicional. A Bíblia diz que Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores e não levou em consideração o nosso tempo de ignorância. O Senhor nos amou, Ele nos viu sujos, afundado no pecado, nos amou, nos aceitou, nos recebeu, enviou para dentro de nós do jeito que nós estávamos o Espírito Santo, e ali começou um processo de santificação gradativo, com muita paciência, né? Deus já nos conhecia. E agora, Deus não faz vistas grossas ao pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Vemos que esse processo de restauração é um processo que só pode ser pela graça. Os religiosos não sabem nada de gerar uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração. A religião gera pecadores em séries. Pecadores em série é hipócritas, pessoas que fingem praticar e fingem um desempenho para serem aceitos no clube santo.
pessoas soberbas, né, que nada sabem, mas deliram acerca de contendas. A religião gera pessoas que não conseguem esse padrão, que só pode ser gerado pelo Senhor. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é a própria pessoa se libertar ou parar com isso, se esforçar por aquilo ou se culpar por isso. Isso gera pessoas que servem a Deus por medo ou por necessidade, mas nunca com alegria, porque só o Senhor é que liberta o querer, né? Não adianta mudar o efetuar da pessoa, o exterior primeiro, né? Jesus falou que os fariseus primeiro se preocupavam com o exterior, com o comportamento, mas Jesus diz em Mateus 23:26, limpa primeiro por dentro. Então a intenção desde a queda é mais importante, é por ali que começa. Paulo conseguia cumprir os 10 mandamentos que tinha a ver com fora, por fora. Do primeiro ao 9º mandamento, Paulo diz, eu consegui cumprir. Mas o 10º, que era interior, não olharás com olhar de cobiça, de inveja, né? Não olharás com olhar de desejar aquilo que não te pertence. Ele falou, naquele 10º eu caí. Porque a religião pode mudar o comportamento, mas não muda o coração. A pessoa não serve com alegria, não tem prazer mais em Deus que aquele pecado, apenas para porque a religião não permite ou porque ele tem medo do inferno, mas ele não consegue ter nojo daquele pecado. Ele está ali como um cachorro amarrado que não faz aquilo porque ele não quer ir para o inferno. Mas quando Jesus opera, a graça opera, ela vai muito mais profundo. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra da graça, ela penetra entre as juntas e medulas, ela é apta para discernir o quê? As intenções do coração. Então Deus, ele tem um trabalhar profundo em nossa alma, e ele nos liberta de uma maneira que a religião não nos liberta. A religião maqueia o cadáver. Ministério de maquiar cadáver. Interessante, né? Isso é muito interessante. Mas Jesus, ele vivifica os mortos. Ele muda a nossa maneira de pensar, sentir, agir. Como diz Abacuque, aviva a tua obra ao longo dos anos. É um processo que requer humildade, continuidade e essa comunicação, né? Comunicar aos santos nossas necessidades. Esse trabalhar de Deus é tão precioso, Satanás tem tanto medo, é tão terapêutico, ele sara mesmo, que o inimigo coloca o quê? Medo nas pessoas de se abrirem, né? Adão teve medo e se escondeu. Vemos que o Senhor deseja muito operar. Deus opera em pessoas, através de pessoas. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz que naquilo que nós já fomos consolados, já tivemos experiência com a graça, nós poderemos ajudar outras pessoas. Então Deus opera assim. Aqueles que estão sendo sarados vão lavar os pés dos últimos. Aquilo que ele recebeu do Senhor, né? O que Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, isso também te entreguei, gratuitamente, amém, amados? É o que Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou. À medida que o Senhor vai gerando em nós, irmãos, aquilo que é gerado pelo Senhor, ele produz em nós gratidão a Deus, porque nós vemos que não foi nós, foi Deus que operou. A gente sabe que foi ele, né? E por outro lado também gera o quê, queridos? Que coisa maravilhosa. Gera uma compaixão por aqueles que estão passando ao que nós somos libertos. Naquilo que o Senhor já libertou, ele coloca em nós uma compaixão por aqueles que estão passando pelo que nós já vencemos. É lindo isso, né? O trabalhar de Deus através do corpo, ele é poético. Ele é bonito, ele é santo, ele é puro, ele é eficaz. Deus tem os dele, mas são pouco. A Bíblia diz isso, que os coloca como cordeiro no meio de lobos. Então tem muita gente na igreja que está ali enviada por Satanás para dar mau testemunho, escândalo, para extorquir os irmãos, para produzir realmente uma sensação de que a palavra de Deus não transforma, né? Então a gente sabe que na igreja nem todo mundo é convertido, nem todo mundo vai para o céu. Mas tem os de Deus, tá? São poucos, mas tem. E se você estiver no temor do Senhor, Deus te mostrará o verdadeiro profeta. Aquele que for sincero, Deus colocará diante dele um verdadeiro profeta. Mas segundo Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que aquele que for brincando com o pecado, não quer se converter, só quer bênção, né? Só quer brincar com Deus, Deus entregará ele a um falso profeta. O pior castigo que Deus pode dar é um falso profeta para uma ação, né? Deixar com que a pessoa seja enganada. Deus permitirá que as pessoas sejam enganadas. Agora, quando a pessoa teme a Deus e quer realmente, Deus mostrará para ela uma pessoa que vai gerar confiabilidade. Porque a unção, ela produz confiabilidade.
Veja como as pessoas se abriam com Jesus, né? A unção, ela cria uma atmosfera. Jesus disse lavar os pés dos discípulos. O que é isso? É criar uma atmosfera onde a pessoa sinta confiança em desabafar com você aquilo que está em trevas. Porque enquanto está em trevas, o inimigo está agindo. Aquilo que é trazido à luz, Deus pode sarar. Então a pessoa está ali sofrendo, né? Em trevas, o inimigo está castigando. Ela se sente uma fraude, uma hipócrita. Ela está pecando, mas ela está escondendo aquilo, né? Ela confessa e não consegue sentir o perdão de Deus. Aí, neste caso, ela precisa de se ligar com outro irmão. Mateus 18 diz que o que dois ligar será feito. Mas ela não encontra essas pessoas, ela tem medo. Ela esconde isso. Deus me livre se alguém souber o que eu estou passando, né? E aí, a unção, ela produz essa confiabilidade. Uma atmosfera onde a pessoa tem coragem de colocar o pé sujo e dizer, lave para mim. Que coisa linda, né, irmãos? Aí, quando a pessoa se abre, quando a pessoa é ungida, a característica é, ela não vai tacando logo o versículo dizendo você está errado, você vai para o inferno. Não, isso aí é fariseu. Quando você vai se abafar com alguém, a pessoa já vai tacando o versículo dizendo que você está errado, te condenando, te culpando, dando opinião. Isso não é o do Espírito Santo. Se a pessoa for cheia do Espírito Santo, ela vai te ouvir, vai dar tempo para você falar, vai te aceitar, vai te apoiar, né? Que nem aquele filho de Noé quando viu que ele estava pelado, cobriu a nudez dele. Não quer dizer que concordou com o pecado. O homem ungido, ele não concorda com o pecado, não alisa pecado, nem diz que o pecado não tem importância. Mas ele vê a alma como mais importante que o pecado e vê a graça como mais importante e mais poderosa que o pecado da pessoa. Vê ali o potencial da pessoa se converter, né? Então, ele vai ouvir você, vai te amar, vai te aceitar, vai se envolver em te ajudar com oração, com jejum, com aconselhamento, né? E vai te ajudar. Esse é um sinal de que é Jesus, porque Jesus não foi apedrejando a prostituta, também não disse para ela que ela podia continuar se prostituindo, mas ajudou ela com graça, livrou ela da morte. Você pode dizer, mas se Deus é fonte, para que eu vou me abrir com pessoas? Sim, Deus é fonte, mas Deus opera através de canais ungidos. Você não está confiando nos canais. Você crê que Deus fala através daquelas pessoas, que Deus cura através daquelas pessoas, porque como diz Paulo em Gálatas, vivo não mais eu, Cristo que vive em mim. Pessoas ungidas, Deus fala através delas, né? Até que nós consigamos chegar a uma maturidade em que possamos ouvir a Deus pessoalmente e ajudar outras pessoas também. Mas a meninice da fé, a gente não consegue discernir a voz de Deus, a voz do diabo, a voz da carne, e a gente precisa de pessoas, né? Como se fossem pais espirituais para nos ajudar no começo da caminhada. Isso é saudável, né? Paulo chamava a si mesmo de pai espiritual de Timóteo. Isso não é um guru, né? Perigo de você ter aquela pessoa como ídolo, né? Um guru. Para tudo que você vai fazer, você consulta aquela pessoa e fica viciada. Não cresce espiritualmente, só fica, né? Desabafando com aquela pessoa o resto da vida. Isso é errado. Há um momento em que a criança vai crescendo, se torna adolescente, e depois se torna madura, né? Toma suas próprias decisões baseado no que os pais ensinaram. Então isso é saudável, o crescimento, né? Agora, como é bonito uma comunidade, isso é muito rara, esse é o meu sonho, eu creio que é o sonho do Senhor também. Uma comunidade, irmãos, onde as pessoas encontrem um ambiente, uma atmosfera terapêutica, que a igreja seja mais um hospital, se tem pessoas doentes, né? Hospital do que tribunal. Onde as pessoas possam ser acolhidas, aceitas, né? Chega ali uma drag queen, aquele olhar de censura, de crítica, de um pecador. Todos eram pecador, não é verdade, irmãos? Mas que aceite, que ame, que abrace, que trate com carinho, porque todas as pessoas merecem respeito, carinho e amor, é ou não é, irmãos? Então, muitas vezes a igreja está despreparada para receber o visitante ou até mesmo tratar os seus membros que estão com problema na alma. Aí tem que fingir, sorrir, fazer de conta que está tudo bem, porque se desabafar, né, a pessoa vai ver que os outros se escandalizam, não aceitam, não ajudam, não há aceitação, não há misericórdia, né? É misericórdia que o Senhor quer. Como a igreja precisaria de pessoas espirituais que andaram com o Senhor, ganharam o coração do Senhor, a ponto de ajudar outras pessoas, né? Isso seria tão bonito, irmãos. Como seria lindo um lugar onde as pessoas pudessem receber aceitação, amor, intercessão, imposição de mãos, unção com óleo, sem crítica, sem ódio, sem desprezo,
sem fofoca pelas costas. Tudo que for falado morre ali, não conta pra ninguém, né? Eu sonho com isso e creio que você também. Eu quero me unir a você em oração. Pai, eu concordo com essa pessoa, seja cheia do Espírito Santo e que ela encontre pessoas que possam ajudá-las nesse processo, nessa caminhada tão difícil, Pai, que às vezes precisamos de um ombro amigo, de uma pessoa para orar conosco, chorar conosco. O Senhor enviava 2 a 2, mostrando que nós precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. Ajude essa pessoa, Pai, a encontrar e também ser uma comunidade terapêutica.